Fala galera do canal, aqui é o professor Rogério Silva do canal História para Todos. Vamos para a nossa quarta aula. A nossa aula de hoje trata do assunto sociedade. Galera, é o seguinte, essa aula que eu estou gravando aqui serve para a galera do concurso de Castanhal, mas também de outros concursos, tá, gente? Que estão ocorrendo no estado do Pará e cobram atualidades. Essa semana eu estava falando com um aluno ou aluna, não lembro, de um município do interior do Pará. E aí ela perguntou se essas aulas serviam, né? Ela me mandou o edital e estava lá tudo certinho. Geralmente eles seguem um padrão quando eles cobram atualidades, beleza? Então você que me ouve aí de outra região do Brasil, do estado do Pará, se teu conteúdo ele é organizado dessa forma, política, economia, sociedade, desenvolvimento sustentável, etc, etc, essa aula serve, beleza? Deixe seu like, inscreva-se no canal. Não esqueçam de comentar, gente, de onde vocês estão vendo essa videoaula, correto? E deixa seu like, gente. Eu tenho aqui vídeos com 24 mil visualizações, 5 mil visualizações e não tem o like. Deixe seu like, é importante para o YouTube mostrar, né, para outros alunos pelo Brasil. Ok? Ajuda aqui a propagar o conhecimento. Então, gente, sem muita enrolação, vamos para a aula de sociedade. Quando nós falamos em sociedade, gente, nós falamos principalmente em população. Então, eu vou apresentar aqui, gente, algumas reportagens, alguns dados, principalmente, que falam da população. Lembrando, tá, gente, que o tópico sociedade, ele é muito amplo. Pode ser cobrado qualquer coisa na sua prova relacionada à sociedade. Então, eles colocam de forma proposital, justamente para eles terem um leque extremamente abrangente. Então, quando eu falo de sociedade, eu posso cobrar uma questão de saúde, eu posso cobrar uma questão de tecnologia, eu posso cobrar uma questão de criminalidade. Então, é extremamente amplo. Mas aqui, gente, eu não vou falar de tudo que eu conheço sobre sociedade, porque eu vou encaixar nos próximos tópicos nas nossas próximas aulas. Lembrando, gente, para quem está chegando agora, eu vou gravar aqui 11 aulas 100% gratuita, beleza? Que vai aproximar aí, ter uma carga horária aproximadamente de 11 horas. Nem no cursinho presencial você tem 11 horas de aula. Então, vamos lá. divulga IBGE divulga os primeiros resultados do Censo Demográfico 2022. Lembrando que esse censo ele demorou a acontecer por conta da pandemia. Geralmente os censos, gente, ocorrem de 10 em 10 anos. Então era para acontecer em 2020. Alguns dados que nós temos aqui, gente, do nosso conhecimento, ainda são do censo de 2010, tá? 2010. Então, esses dados estão sendo gradativamente colocados aí para a comunidade tomar conhecimento, esse de 2022. A população do Brasil atingiu em agosto de 2022 203 milhões de habitantes. Então, é isso que você tem que saber, tá, gente? 203 milhões de habitantes. Antes do censo, gente, a estimativa era de mais de 210 milhões de habitantes. A população do país cresceu cerca de 6,5%. É um crescimento? É, tá? Mas nada comparado, gente, à sociedade da década de 70 e década de 80, que teve um crescimento expressivo ali. Cada casal tinha um número expressivo de filhos. A taxa de crescimento anual é de 0,52%. Olha aí a taxa anual.
também não tão significativo quando comparado com a década de 70 e 80, que os nossos avós e tataravós tinham ali 8, 12, 14, não tinha televisão naquela época, era pimba na gorduchinha, beleza? A divulgação do censo demográfico vai funcionar como uma bússola para os governos e para o setor privado. Então, por que é importante, gente, o censo demográfico? Ele acaba norteando as políticas públicas. Ele acaba norteando até mesmo a questão da mídia, da propaganda, de uma empresa. Eu vou abrir uma fábrica X, eu tenho que saber qual é o perfil da população, né? Qual é a quantificação dessa população, qual é o poder de renda, qual é o IDH, para eu poder abrir o meu negócio. Então, essas palavras que eu acabei de citar aqui para vocês sobre a divulgação do censo, né? De o censo ser uma bússola, ela foi uma narração feita pela nossa ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, tá? Então, cuidado com isso na tua prova, até mesmo na questão de política. Você é obrigado a saber isso, tá? Existe um ministério chamado Ministério do Planejamento. Ele é conhecido mais como Ministério do Planejamento. Logicamente que o nome dele aqui é Planejamento e Orçamento. Quem é a ministra? Simone Tebet, que chegou inclusive a concorrer ao cargo de presidente da República, mas no segundo turno ali ficou do lado do Nine. Companheiro, beleza? E aí, o toma lá da cá, ela acabou ganhando esse ministério. Nos 150 anos que separaram a primeira operação do Brasil, aumentou a sua população em mais de 20 vezes, né? Então, nesses 150 anos que nós temos de levantamento quantitativo da população, o crescimento da população é de 20 vezes. Por isso, gente, que muitas das vezes é necessário ter muito concurso público. Porque se cresceu a população, cresce a demanda de serviços, cresce a demanda de servidores, ok? O maior crescimento em número absoluto foi registrado entre as décadas de 70 e 80, como eu falei aqui para vocês. Mas a série histórica do censo mostra que a média anual de crescimento vem diminuindo desde a década de 60, né? Então, 80 diminui um pouquinho, 90 já é uma diminuição um pouco mais agressiva, os anos 2000, né? Vocês que estão me ouvindo aí, vocês que estão assistindo a videoaula, quantos filhos vocês têm? Ah, professor, eu tenho um. Ah, professor, eu tenho dois. Dificilmente, gente, alguém aqui vai falar, professor, eu tenho 4. Ah, professor, eu tenho um cachorro e um gato. Eu sou pai de pet. Aí não vale, pô, pai de pet, tá doido? Eu critico, tá, gente? Mas é brincadeira, é bacana aí aniversário de pet, né? Na hora de cantar o parabéns, os cachorrinhos ficam bem agitados, né? Tem bolo de ração e tudo mais, né? Então tem gente hoje que não quer mais nem ter filho. Tem gente que sonha ainda em ter filho. A minha namorada falou que ela quer ter 5 filhos para ficar correndo, puxando nossos cabelos num final de semana, num domingo, por exemplo, tranquilo. Se ela soubesse como é perturbador ter os capirotozinhos. Então aqui, gente, do lado direito, você vê o gráfico, né, que mostra esse crescimento da população, tá? É interessante aqui, olha, 1920, né, 30 milhões de pessoas. Caraca, só 30 milhões, né? O estado de São Paulo, né? 1970, olha aqui, 1970, 90 milhões em ação. Para frente, Brasil, salve a seleção. Quem é mais velho lembra dessa música da Copa de 70 no México, onde o Pelé arrebentou e ele falava aqui que a população era de 90, né, gente? E agora estamos ali passando dos 200. O Sudeste continua sendo a região mais populosa. Presta atenção, filho de Deus, não te esquece. Sudeste
Nordeste. Você é obrigado a saber isso, tá, gente? As maiores populações, tá? Aqui 84 milhões de habitantes, o que representa 41% da população brasileira. Quase que no rumo da metade, né? Então observa, gente, como o Sudeste ele é superlotado e por isso apresenta vários e vários problemas sociais, né? As duas regiões, Nordeste e Sudeste, foram as que tiveram a menor taxa de crescimento anual. Aqui ele fala exclusivamente de taxa de crescimento anual, desde o censo de 2010, né? Então está diminuindo esse percentual de pessoas, né? De seres humanos, de CPFs novos, né? Por outro lado, o Norte era a segunda região menos populosa. O Norte era a segunda região menos populosa, 17 milhões, representando 8,5% da população. Eu vou te mostrar um gráfico, gente, um mapa que deixa bem claro isso para você levar para a prova de vocês. Tá aqui, olha. Só para ler aqui, gente, do lado. Olha. A taxa de crescimento anual do Norte, frente aos dados de 2010, só foi menor do que o Centro-Oeste, região que chegou a 16 milhões de habitantes. O Sul, que concentrava 14% dos habitantes do país, aumentou seu contingente populacional em 9%, nesse período alcançando 29 milhões de pessoas. O que tu tem que saber para tua prova, filho de Deus? Tá aqui, olha. Antigamente tinha menos gente onde? No Norte. Agora não é Norte. É onde? Centro-Oeste. Ah, professor, eu já ouvi falar sobre isso. Onde tem menos, onde tem menos pessoas. Não é menos, filha da mãe. Onde tem menos pessoas é na região Centro-Oeste. Onde tem mais é na região Sudeste. Então, Sudeste, Nordeste em segundo lugar, depois vem Sul, depois vem o Norte e, por último, o Centro-Oeste. Então, não perde uma questão dessa de prova, tá? Pelo amor de Deus. Aqui, gente, é a questão da cor e da raça, né? Impressionante, eu estava falando esses dias aqui em casa, né? Como as pessoas têm... Foi hoje que eu estava conversando. Como as pessoas têm vergonha de ser negro, né? Como as pessoas têm vergonha de ser indígena. É. Ei, Rogério, tu é indígena? Sou. Qual é o problema? Ei, João, tu é preto? Sou, com muito orgulho, com muita satisfação. Então, existem pessoas, né, gente, que por serem vítimas do racismo estrutural, têm esse receio de se reconhecer enquanto preto, enquanto indígena, enquanto amarelo e por aí vai, né? E aqui você tem o percentual de raça e cor, segundo levantamentos, ó, década de 90, anos 2000, 2010 e agora 2022. Eu quero que você observe aqui, olha, década de 90, aqui, olha, lilás. Não sei como é que está aparecendo aí na tua tela. Deixa eu pegar aqui. Às vezes tu tem um celular que é muito escroto, um mequetrefe que não presta, joga fora do teu celular, pô. Tá te atrapalhando nos estudos. Tô brincando, presta atenção, filho de Deus. Década de 90, 51% se acham brancos no Brasil. Tu achas que esse número é verdadeiro, gente? Na década de 90, 50% eram brancos e olha aqui, 5% só preto. Então, muitos pretos, gente, têm vergonha de dizer que são pretos. Ei, você aí, você é negro? Não, eu sou moreno claro. eu sou marrom bombom, né? Inventaram isso, moreno claro, moreno escuro. Ah, ele é bem moreninho. Pelo amor de Deus, gente, não existe isso. É negro, com muito orgulho, com muita glória. Então, aqui, gente, 42% pardos, 51% brancos e aqui só 5%. Aí você vem aqui para os anos de 2022.
45 é maior que 43. Olha aqui, aqui era 38, aqui era 53. 43% pardo, 47% branco. Pela primeira vez na história, segundo o censo do IBGE, mais pessoas se reconhecem como pardos. Observa que a distância é pequena, né? 2 pontos percentuais. E aqui, gente, aumentou a proporção, olha, de 7,6 para 10, a população preta. Então, aumentou esse índice, né? E se você pega da década de 90 para os anos 2000, aumentou aqui o dobro, né? De 5 para 10, 100%. Beleza? Então, as políticas afirmativas e de cotas e tudo mais, a valorização da negritude, está tendo esse reflexo nas pesquisas do IBGE. Então, tá aqui, gente, 45% pardo, 43% branco e 10% negro. Com certeza é mais de 10%, mas a galera acaba não querendo se reconhecer como preto, infelizmente. Qual o estado mais populoso do Brasil? Pelo amor de Deus, isso é conhecimento básico. Tu tem que saber disso. A história te explica isso. Desde o processo de colonização você enxerga. Com a economia açucareira, com a economia da mineração, o fato da capital carioca se mudar de Salvador para lá, isso vai promover uma atração populacional extremamente significativa. Então não te esquece, né, gente? O estado mais populoso, São Paulo, beleza? Depois Minas, depois Rio de Janeiro. Os 3 estados, quase que 40% da população brasileira. Beleza? São Paulo aqui, o maior deles em termos de população, mais de 40 milhões de pessoas. Cerca de 1/5 da população brasileira. Os números são exorbitantes. Roraima, sempre confundo, gente, Roraima com Rondônia, né? É um bloqueio, né? Roraima também continua sendo o estado menos populoso, com 600 mil habitantes, né? Um pouco mais do que a população de Ananindeua, só para vocês terem uma referência, né? Na sequência, os estados com menor número de habitantes, Amapá e Acre. Então, as maiores populações, São Paulo, Minas e Rio de Janeiro, tá? SMR, Serviço de Monitoramento de Raio-X, pronto. Skol, Montilla e Red Label. Cria um macete aí, gente, para você memorizar os 3 mais populosos. E os 3 menos populosos, Roraima, Amapá e Acre. Roraima, Amapá e Acre. Aqui nós temos os municípios, né? Aqui o município de São Paulo, caraca, 11 milhões de pessoas. Rio de Janeiro, 6. Brasília, meu Deus do céu, olha só quanto de gente está com Brasília, cara. Isso aqui é um dado assustador para mim, que já estudo isso aqui há aproximadamente 20 anos, né? Fortaleza, olha aqui, Salvador, Belo Horizonte, Manaus, olha aqui a concentração populacional. Manaus, 2 milhões. E depois vem a galera de 1 milhão e pouquinho aqui. Curitiba, Recife, Goiânia, Porto Alegre e Belém, né? Aqui do outro lado, você tem os estados, né? Presta atenção. O Rio de Janeiro, enquanto município, é em segundo lugar. Enquanto estado, é terceiro, tá? Eu vou repetir. Tá aqui, olha. Rio de Janeiro, 6 milhões de pessoas. Mas aqui, gente, presta atenção, 16. O estado tem 16. A capital, o município do Rio de Janeiro tem 6.
Minas Gerais, olha aqui, Minas Gerais é em segundo. Mas olha aqui a capital, Belo Horizonte, está bem distante, olha. Está em sexto lugar, ok? É uma população muito mais distribuída, com uma concentração demográfica um pouco menor do que o Rio de Janeiro. Beleza? Seguimos essa imagem linda e maravilhosa do estado do Pará, para você não esquecer, tá? A população do estado em 2022. O nosso querido estado do Pará, temos mais de 8 milhões de pessoas, tá? 8 milhões de pessoas. Não esquece, cara, não vacila. Pega essa visão, cara. Não pode errar de forma alguma. Você tem que memorizar. Tem que memorizar. Tem que memorizar. Belém, Ananindeua, Santarém. Pelo menos esses daqui, olha. Esses três aqui, ó. Belém, Ananindeua e Santarém. Belém, Ananindeua e Santarém. E Paraupebas, que estava em quinto, foi para quarto. Então aqui tu coloca algo com B, Budweiser, Antártica e Skol. Pronto. Não te esquece, tá, gente? Essas são as maiores populações do estado do Pará. Brasil tem 30 milhões de idosos e o número deve dobrar até 2050. Observe isso daqui, tá? A população brasileira está envelhecendo. A população brasileira está se transformando gradativamente numa população idosa. E podemos, no futuro, ter uma inversão da pirâmide etária. O que é a pirâmide etária? Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. É onde você tem o nível de idade entre homens e mulheres. Durante muito tempo, essa base da pirâmide, ela foi majoritária. Majoritária para quem? Para as crianças, para os jovens. Então já pensou, gente? Daqui a alguns anos a pirâmide é assim, olha. Uma pirâmide invertida, o menor número de jovens e o maior número de idosos. Então é algo a ser pensado pelas políticas públicas, pelo governo brasileiro, pela iniciativa privada e por nós enquanto sociedade, né? Temos que pensar em tudo, gente, até como os prédios são construídos para a questão da locomoção dos idosos, a questão da assistência à saúde, a questão da grana, da remuneração, da aposentadoria. E cada vez mais está difícil se aposentar no Brasil, né? A reforma da Previdência mostra isso. No dia 1º de outubro de 2013, o presidente Lula assinava a Lei 10.741, que instaurou o Estatuto da Pessoa Idosa. Temos 20 anos. São 118 artigos que dão proteção e garantias para quem envelhece no Brasil, né? Pessoas de 60 anos ou mais. Tá aqui, esses aqui são os idosos, né? A partir de 65 anos, né, a gente já pode receber o auxílio do INSS, tá? Esse estatuto trouxe atendimento preferencial em órgãos públicos, bancos, embarque e desembarque no meio de transporte. Passaram também a ter direito a viajar de graça, 5% das vagas de estacionamento. Então, dos anos 2000 para cá, gente, nós enquanto sociedade, graças a Deus, estamos evoluindo, né? Pensando nos mais idosos, nos nossos velhinhos, nos nossos pais e avós e logo, logo nós, né? Logo, logo nós, daqui a 20 anos, menos de 20 anos, eu já serei enquadrado aí. Será se a minha cidade, né, o meu trabalho está adaptado à minha realidade física, psíquica, né? Vamos ver, vamos melhorar isso daqui. Então tá aqui, olha, gente. Essa aqui é a pirâmide. Por que pirâmide? Porque você pega aqui, olha, imagina. Lembra da pirâmide do Egito? Tá aqui, ó. Tá aqui a pirâmide do Egito. Então aqui, gente, são os jovens, olha. Observa. 20, 15,
10. Agora, olha como vai diminuindo aqui de 0 a 4 anos. Correto? Esse aqui, o azul, são os homens, né? E amarelinho aqui são as mulheres. E aqui o número em 2010, o mais escuro, o número de 2022. Tá aqui, ó, o mais claro, 2010, e o mais escuro, 2022. Então você observa aqui, olha, por exemplo, deixa eu pegar aqui, de 55 a 59. Observa em 2010, olha, estava aqui, ó, perfeito? Em 2022 já cresceu aqui, olha, para um número extremamente significativo, né? 3%, né? Então está aumentando aqui, ó. Aqui também, olha, o azul claro, beleza? Aqui não chega nem na casa dos 2%, 60 a 64 anos. Quando chega em 2022, segundo o censo, já avançou, já está chegando na casa dos 3%. Aqui de 55 a 59 anos, olha, a mesma coisa. Já cresceu se comparado... Ah, tá bem aqui, perdão. Deixa eu apagar isso aqui que tá uma bagunça. Olha como você tem que ler a pirâmide etária. Tá aqui, olha. Estamos analisando aqui, 55, 59. Observa aqui, em 2010, os homens na casa dos 2%, beleza? Um pouco mais de 2%, e 2022 já chegando em 3%. Então, gradativamente, gente, isso aqui está aumentando, olha. Isso aqui está aumentando. Todas as idades e todos os gêneros aqui, ó, está aumentando, correto? E aqui esse número está diminuindo, está vindo nessa direção. Então a população brasileira está envelhecendo. Essa é a tendência. E como eu falei para vocês, muita gente não quer ter filhos, né? E que vai diminuir mais essa base aqui. Só tem um cachorrinho, um gatinho, uma tartaruga, é o pai de pet. Tô brincando, tá? De ter pai de pet que fica chateado. Tem pet que tem até Instagram, né? Muita onda essa parada, né? Então, filho de Deus, chegamos aqui no INSS, a questão da aposentadoria, né? Exigências para a aposentadoria do INSS vão ficar mais rígidas a partir de 2024. O objetivo principal da reforma da Previdência é manter o trabalhador mais tempo contribuindo. Quanto mais você trabalha, mais você contribui. Você ganha R$ 1.600 por mês, vamos supor, lá na Prefeitura de Castanhal. Na verdade, você vai receber 1.400. Por quê? Os 200 são de desconto. 100 vai para a Previdência. E esses 100 deve voltar depois para a sua aposentadoria. Geralmente, quando você vai se aposentar, você recebe menos do que quando você trabalhava. Por quê? Porque existe no nosso contra-cheque de funcionário público alguns penduricados que fazem com que possamos receber um salário um pouquinho maior, correto? Em regra geral, era assim. Mulheres se aposentam com idade de 62 anos e pelo menos 15 anos de contribuição, mas não conseguem 100% da grana que tem direito, tá? Aqui não é 100%. Você perde uma grana aqui nesse sistema. Homens com 65 e 20 anos de contribuição. A reforma da Previdência, a gente diz o seguinte, tu tem que trabalhar até trocentos anos e tu tem que contribuir 120 anos. Tem que contribuir bastante. Para quem começou a contribuir antes da reforma de 2019, o governo criou regras de transição, tá? Existem algumas exceções como essas regras. De acordo com elas, as exigências vão aumentando. Cada vez mais
vai ficando mais difícil se aposentar, de acordo com essa reforma que diziam que seria muito bom para a sociedade brasileira, né? Os políticos que votaram essa reforma nunca vão se aposentar por esse sistema. A partir de 2024, a idade mínima para pedir aposentadoria para esse caso sobe em 6 meses. No caso das mulheres, vai para 58 anos e 6 meses. No caso dos homens, 63 anos e 6 meses. O tempo de contribuição é de 30 anos para as mulheres e 35 para homens. Então, muito cuidado com isso, tá, gente? Vocês que, se Deus quiser, ano que vem já estarão trabalhando na Prefeitura de Castanhal, vocês vão seguir mais ou menos aqui esse ritmo. Eu não sei como é que está escrito lá no RJU de Castanhal, que eu não li agora em 2024, mas de forma geral é nesse caminho, tá? A regra dos pontos também avança a partir de janeiro, a soma da idade e do tempo de contribuição, né? Como assim a soma da idade? Então, eles colocam aqui pontos, né? A pontuação mínima para pedir aposentadoria em 2024 será 101 pontos para homem e 91 para as mulheres. Então, você tem 70 anos de idade, vamos supor, e você contribuiu por 30 anos. Olha aqui, 70 anos de idade, contribuiu por 30. 70 mais 30, 100. Então, você ainda não pode se aposentar. Toma-te essa, né? Então, se você tem 70 anos e tem 30 anos de contribuição, 40, 50, 60, 70. Você entrou no funcionalismo público, vamos supor, com 40 anos. Isso aqui para quem começou a trabalhar de forma mais tardia. Agora, quem começou a trabalhar com 20 anos, logicamente fica mais perto desse sistema de aposentadoria, né? Eu acho que a minha aposentadoria vai começar a contar com 26 anos, se não me falha a memória, quando eu entrei no funcionalismo público. 26 ou 27, não lembro agora. E aí eu vou ter que ter um tempo de contribuição também bem significativo. Só que, por eu ser professor, existem umas regras específicas, né? Fica assegurado o direito à aposentadoria quando forem preenchidas cumulativamente, de forma acumulada, os seguintes requisitos: 30 anos de contribuição, no caso das mulheres, e 35 anos de contribuição para os homens. Então aqui você tem, né, o sistema, como era e como ficou, né? Aqui eu pego o exemplo de professores, né? Idade mínima 57 para mulheres, 60 para homens. Tempo de contribuição, aqui 25 anos. Tá? Com 10 anos no serviço público e 5 anos no cargo. Não pode ser, gente, 10 anos no serviço público e 5 no privado. Vai acontecer um processo que nós chamamos de averbação. E nessa averbação, geralmente, o indivíduo perde, né? Perde em anos. Então, tem muitos colegas meus que estão entrando com pedido de aposentadoria, mas nem sempre foram professores. E aí a SEDUC chega lá e fala, olha, você tem que trabalhar mais 2 anos, você tem que trabalhar mais 3 anos para poder completar todo o ciclo e você não perder nada. Então, em determinadas áreas, gente, existem umas regras específicas, tá? Específicas. Mas aqui nós temos de forma geral. Alguns dados sobre Castanhal, né? Aqui eu fiz questão, né, de colocar para vocês os municípios vizinhos, né? E alguns dados estatísticos que vocês têm que ter domínio, tá? Então aqui você tem Terra Alta, São Francisco do Pará, Santa Maria do Pará, São Miguel, Nhangapi, né? Santa Isabel, Santo Antônio do Tauá. E bem aqui, gente, impressionantemente, esse pedacinho aqui é Vigia, tá? Vigia, cadê a minha... Tá aqui o meu mouse. Vigia aqui para cima, tá? Você dizer, professor, Vigia, né? Mas é Vigia. E tem esse pedacinho aqui. Muito interessante esse mapa de Vigia.
correto? Então a BR-316, como vocês sabem, passa para cá, tá? População, 192 mil habitantes. Cuidado com isso. A tua prova vai dizer letra A, 10 mil. Porra, não vai vacilar. Letra B, 50 mil. Letra C, 1.200.000. Letra D, meio milhão. Então, geralmente, eles colocam números bem absurdos para você ter a facilidade de acertar, sem trabalhar com números, beleza? Essa dica vale ouro. Então, eles colocam números absurdos para você não ter dúvida na hora de marcar. Então, poxa, 10 mil pessoas, 1.000 pessoas, muito pouco. 50 mil, mais ou menos. 500 mil já é demais, cara. Então você tem que ter a noção aqui, olha, está próximo das 200 mil pessoas, beleza? Aqui nós temos o número de pessoas atendidas pelo Bolsa Família, 15 mil. Então sempre você vai comparando aqui, olha, quase 200 mil com 15 mil. Famílias inscritas no Cade Único, um número maior, 34 mil. Empregos formais, 34 mil. Então, 192 mil pessoas, apenas 34 mil têm aqui empregos formais, tá? Então, tudo bem, vamos levar em consideração as pessoas economicamente ativas, mas esse número é baixo, tá? O que que você tem que saber para sua prova? Os setores. Quais são os setores? Setor primário, secundário e terciário. Primário, agricultura. Presta atenção, pega a visão. Setor primário, agricultura, exploração mineral. Secundário, indústria. O setor terciário, serviços. Então, o que que você tem que saber para sua prova? O setor que mais emprega em Castanhal, o setor terciário. Desses 34 mil, mais de 25 mil, tá, gente? São do setor terciário. Aqui nós temos a média salarial, uma média salarial um pouco baixa, se você for comparar aqui com o estado do Pará. O salário hoje, 1.400, 1.400 vezes 2 dá 2.800, correto? Então, a média salarial do estado do Pará é de 2 salários mínimos, que é pouco, tá, gente? A nível de Brasil, nós ganhamos pouco. Mas o nosso custo de vida também não é tão elevado, né? E a média da galerinha de Castanhal é muito baixo, tá? Que está aqui na casa de um salário mais uns trocados. É pouco. IDH 0,6. É um IDH bom? É, mas poderia ser melhor. É como se o seu filho tirasse na prova, gente, 6. Não é nota vermelha 6. Não, professor, depende da escola, né? Ainda tem isso, né? Não é nota vermelha, mas também não é um 9 nem 10, né, gente? País de primeiro mundo está ali no 0,8. Tá? Um bom IDH é a partir de 0,7. É como se fosse de 0 a 100, tá, gente? Ou de 0 a 1, tanto faz. Daqui a pouco eu falo mais sobre IDH para vocês. Taxa de mortalidade infantil na área da saúde está na casa do 13,8. As crianças que não passam de 1 ano de idade a cada 100 mil. É um número elevado, tá, gente? É um número elevado. País de primeiro mundo está na casa do 6 ali. 6,4, 6,8, a metade. Então, precisamos investir mais ali na política de pré-natal para as criancinhas. Beleza, gente? Então, deixa eu apagar isso aqui, para você poder tirar um print bonitinho. Quem está fazendo parte do curso online do professor Rogério, esse curso online, gente, ele é pelo YouTube, tá, gente? Perdão, pelo WhatsApp. Eu sempre disponibilizo esses slides para quem está no curso online lá no meu WhatsApp, no grupo do WhatsApp.
Uma pequena quantia de R$ 50, taxa única para fazer parte dele. Seguimos. Olha aqui, um mapa bonitinho, bonitinho. Barcarena faz parte agora da região metropolitana de Belém, tá, gente? Junto com Barcarena, Castanhal, Santa Isabel, Santa Bárbara, Benevides, Marituba, Ananindeua e Belém. Então nós temos a região metropolitana de Belém. A região metropolitana de Belém, gente, ela tem esses municípios porque eles têm muita conexão através da logística, das estradas, da economia, do sistema de transporte, da migração pendular. O que é migração pendular? A pessoa, por exemplo, ela mora em Ananindeua e trabalha em Castanhal. A pessoa mora em Benevides e trabalha em Belém. Todo dia ela vai e volta, parece um pêndulo de relógio, né? Ah, eu moro em Benevides e vou trabalhar em Belém. À noite eu volto para casa. De manhã, no outro dia eu volto para Belém. Então é como se fosse um pêndulo, né? Daqueles relógios antigos, que fica para um lado e para o outro. Essas cidades durante muito tempo eram vistas apenas como cidades dormitórios, inclusive Ananindeua. Beleza? Então, Castanhal integra a região metropolitana de Belém, tá? Então, gente, dá uma lida com calma depois nisso daqui. Isso pode aparecer em prova, tanto na questão do transporte quanto a questão da economia, ok? Seguimos. Expectativa de vida. No Brasil, em 2022, tinha a expectativa de se viver de 75 anos. 75 anos. A expectativa de vida, gente, ela está diretamente ligada, sabe o quê? À saúde e a salário. Teoricamente, gente, teoricamente, quem vive mais é quem tem acima de 30, 40 salários. Professor, então eu vou morrer cedo, né? Teoricamente, tá, gente? Vive mais quem ganha mais. E aqui, gente, não no plano teórico apenas, no plano prático, nós sabemos que os homens, eles vivem menos do que as mulheres, porque as mulheres lindas e maravilhosas vão cada vez mais ao médico. Inclusive, eu preciso ir numa consulta. Eu marquei a consulta e eu não fui. Caraca, acabei de lembrar agora. Eu tenho que ir numa consulta de problemas intestinais. A esperança de vida caiu para 74 anos nos anos de 2020 e para 72 em 2021. Por conta do quê? Logicamente, por conta do Covid, tá, gente? Mas o que você tem que saber para a prova de vocês? O paraense, o brasileiro, tem a expectativa de vida, gente, acima dos 70 anos. Será se nós vamos chegar até os 70? Se eu chegar até os 70, já estou feliz, né? Muita gente, infelizmente, morre ali na casa dos 50, né? Agora, recentemente, morreu o músico lá do molejo, né? O cantor lá do molejo, uma grande perda para a música. E aqui, gente, você vê que a tendência de expectativa de vida aumentou. 78, 79, e aí veio o Covid e diminuiu. Aqui, anos de 2010, 70, olha. 70, 71, 71, 72, 72, top 72. Veio o Covid, foi para 69. Olha. Lembrando, tá, gente, que a expectativa de vida, ela muda também de região para região. Existem algumas regiões, gente, onde, por exemplo, Santa Catarina, que a expectativa de vida no interior de São Paulo para as mulheres é de 86 anos. Olha que legal. Então, acima da média brasileira aqui, olha, acima da média de 79, como esse gráfico aponta. Belezinha? Não se esqueça de se inscrever no canal. Deixe o seu like, tá? Inscreva-se no canal, diga de onde vocês estão falando, isso é muito importante
para nós. Aqui nós temos, gente, um histórico, né, da expectativa de vida. Você vê aqui a expectativa de vida na década de 40. Olha aqui, gente, a expectativa de vida, 42 anos. 42 anos, tá? Aí foi aumentando, olha. Década de 70, 54. A medicina, a ciência, né, ela contribui para esse crescimento de expectativa de vida. Então, de 1940 aos anos de 2022, olha, a expectativa de vida aumentou já no rumo de 100%, de mais de 80%. Então, nós estamos vivendo mais, estamos vivendo melhor, ok? IDH, Índice de Desenvolvimento Humano. Aqui, gente, como sempre, eu trouxe para vocês, num primeiro momento de aula, a questão de conhecimentos gerais, né, sobre sociedade. Lembrando, tá, gente, que sociedade envolve tecnologia, envolve educação, envolve economia, e isso nós vamos ver ao longo das nossas aulas. Alguns desses pontos de sociedade nós já vimos aqui quando falamos em política, quando nós falamos em economia. Quer ver uma questão de sociedade e política envolvendo, gente? É a questão do aborto. É a questão do aborto, a questão da saidinha dos presos, a sociedade, política e segurança pública. Então, os assuntos, gente, eles se encontram, correto? IDH. O que é o IDH? O IDH, gente, é um índice, é um indicador, né, de qualidade de vida. Durante muito tempo, para a gente perceber se um estado, uma cidade ou um país era bacana, era legal de se viver, de criar os nossos filhos, nós iríamos analisar o PIB. Ah, qual é o PIB daquela cidade? Qual é o PIB daquele país? Eu estou pensando em me mudar para lá para criar meus filhos. Só que o PIB, gente, não traz um retrato muito real do que é uma cidade, do que é um estado, um país em qualidade de vida. Porque às vezes, gente, o PIB é lá em cima, mas os elementos sociais são aqui embaixo. Educação, saúde, lazer, habitação. Por que o PIB às vezes é lá em cima? Quando o estado, a cidade, um país tem uma grande empresa, uma multinacional. É o que acontece no estado do Pará. O PIB do Pará lá em cima, como nós já vimos, e a questão do índice de desenvolvimento humano aqui embaixo. A qualidade de vida aqui embaixo. Então hoje, né, século XXI, quando nós pesquisamos sobre cidades para saber qual é a mais legal de se viver, nós pesquisamos o IDH, correto? Então, o IDH, gente, ele leva em consideração o quê? Os anos de estudo, né? Os anos de estudos. O professor Rogério, caraca, eu estudei bastante, tenho 3 diplomas, né? Ensino fundamental, graduação, especializações e tudo mais, vai somar lá trocentos anos. E o rapazinho que estudou só o ensino fundamental incompleto, ele tem só 6 anos de estudo. Qual a renda dele? Menos de um salário mínimo. Ele tem acesso, por exemplo, ao plano de saúde? O SUS da cidade que ele mora é bacana? Não. Então o IDH é extremamente baixo da cidade e onde o rapaz mora. O IDH, gente, é aqui, ó, entre 0 e 1. Ou seja, pode ser também, gente, lido como entre 0 e 100, tá? E aí você pega aqui no meio, coloca 0,5 aqui, ó. 0,5, que é o meio. Como se fosse a nota 5 da prova do teu filho. Se o IDH está na casa do 0,4, é um IDH ruim. Se o IDH está na casa do 0,6, já é um IDH razoável, né? Se tiver bem aqui na casa do 0,7, já é sim um bom IDH, né? A nível de mundo, né? 0,754, por exemplo, 0,8.4 já é um IDH
de primeiro mundo, beleza? Então tá aqui, medido de 0 a 1, quanto mais próximo do 1, melhor. Mais próximo do 1, melhor a qualidade de vida da região. Não te esquece, o que é levado em consideração em EDH? Anos de estudo, acesso à saúde, expectativa de vida e renda, salário. Cuidado que isso pode ser cobrado em prova. O PNDU, Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, divulgou em maio, tá aqui maio, né? Em maio de 2024, o relatório que lista os IDH dos países. O Brasil ocupa a posição de número 89 dos 193 países. Olha que tristeza. O Brasil está entre as 10 maiores economias do mundo, mas quando vai para o IDH, olha aqui, ó, tá lá na série B. Tá na série B dos países mundiais. E piorou, tá, gente? Tá aqui, olha. Em 2020, a posição de número 84. Agora ele foi para a posição de número 89. Absurdo, né? Historicamente, gente, o IDH vem melhorando, tá? Isso é inegável. Tá aqui, olha. 2010, 2014, 2015, 2017. Aqui, olha, 0,759. 0,760. Não melhorou muita coisa, né? Mas está melhorando. Isso a nível de... Eita, o que foi que eu fiz? A nível de Brasil, correto? A nível de Brasil ele está melhorando. Quando você vai comparar com outros países, aí você vê que a gente não está tão bem na foto. Castanhal. Olha o IDH de Castanhal. Razoável, né? Belém. Um IDH bom. Pará, o IDH razoável, né? Então, Castanhal se compara muito mais o IDH aqui com o estado do Pará do que Belém, tá? 0,6, é como se fosse uma nota 6 ou uma nota 60, tanto faz, tá? Índice de Gini. O índice de Gini é outro índice, tá, gente? Para calcular se é bom viver num estado ali, mas aqui é relacionado à renda. O índice de Gini foi criado pelo matemático italiano, tá aí, o Conrado Gini Capite. O foco dele é somente na renda, tá? É um instrumento para medir o grau de concentração de renda em determinado grupo. Ele aponta a diferença entre os rendimentos dos mais pobres e os mais ricos, ou seja, serve para mensurar as desigualdades de renda, tá? Numericamente, varia de 0 a 1. 0 a 1. Só que aqui, gente, é o inverso, ou de 0 a 100 também. Aqui é o inverso do IDH, tá, gente? No IDH, quanto mais próximo do 1 é bacana, é legal. Aqui não. No índice de Gini, quanto mais próximo do 1, significa que apenas uma pessoa concentra a renda. Apenas um pequeno número de pessoas concentra a renda de uma determinada região. Então, o pensamento aqui é inversamente proporcional. De acordo com o relatório de desenvolvimento humano 2021-2022, publicado pelo Programa das Nações Unidas em maio deste ano, disponibiliza coeficiente de Gini calculados dos dados mais recentes de cada país, entre 2010 e 2021. Os países da América Central e do Sul escancaram uma visão irregular de renda. Só perde para os países da África, tá? Segundo os dados do relatório da ONU do Brasil, o Brasil configura em 14º lugar. Que vergonha, né? Ou seja, em coisa ruim, o Brasil está lá em cima, cara, né? Um dos países aqui, é o 14º país com maior concentração de renda, ou seja, desigualdade econômica, né? Equiparada ao Congo. Olha onde nós chegamos. A parcela de 1% dos brasileiros mais ricos ganha uma renda média mensal 32 vezes maior do que o rendimento da meta dos mais pobres. Então, um rico ganha em média mais de 30 vezes do que o pobre. Horrível, né? Esse relatório ele é descrito como o relatório da vergonha. O Brasil está cada vez mais piorando nessa questão da concentração de renda, né? Aqui nós temos dados da ONU, do lado esquerdo, tá? E do lado direito nós temos dados do Observatório Metropolitano, né?
Observatório das Metrópoles. São órgãos diferentes, podemos assim dizer, tá? Ranking completo dos países mais desiguais do mundo. De acordo com o coeficiente de Gini, o pior de todos é a África do Sul. Então, olha aqui, olha, África, 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 África. Esse aqui eu não sei qual é. Colômbia, América, África. A maioria são africanos. Coeficiente de Gini de acordo com a ONU. Aqui o coeficiente de Gini de acordo com o Observatório das Metrópoles, aqui no Brasil, focado aqui no Brasil, né? Então, os piores que você observa, tá aqui, olha, Manaus, Belém, Macapá, São Luís, Fortaleza, Natal. Olha, 0,6 é mais próximo do número 1. Quanto mais distante, melhor. Aqui, o mais distante, nós temos aqui, olha, Florianópolis, 530, Curitiba, Cuiabá, Goiânia. A Macapá é uma exceção aqui, né, gente? Perdão, coloquei tudo no mesmo balaio. Deixa eu só colocar aqui, riscar certinho. Quais são as maiores concentrações de renda de acordo com o índice de Gini? É a galera do 0,6. Manaus, Belém, Teresina, Fortaleza, Natal, João Pessoa. É esse povo, né? E como você pode observar, a maioria não, todos, né? Fortaleza, todos do Norte e Nordeste, onde nós temos um grande índice de concentração de renda, infelizmente, né? Pior até mesmo que São Paulo. Pará lidera ranking nacional de insegurança alimentar Norte e Nordeste. São as regiões mais críticas. O que nós estamos falando? Nós estamos falando de fome. Essa notícia agora, recente, 25/4. Pesquisa PNAD contínua de segurança alimentar do IBGE. 1 em cada 4 domicílios, 1 de 4, né? 4 residências. Uma delas tem um grau de segurança alimentar. Segurança alimentar, gente, tem vários níveis, tá? Daqui a pouco eu mostro para vocês. Não quer dizer que seja uma fome completa, né? A pessoa vai passar ali 10 dias sem comer nada. Não, não é isso. 1/4 dos cidadãos não sabiam se teriam comida suficiente adequada à mesa. Isso aqui é o conceito geral de segurança alimentar. Eu tenho comida para amanhã, mas eu não tenho para o jantar, por exemplo. Eu não tenho um lanche da tarde. Então, eu tenho um café da manhã básico e um pouquinho de almoço. Isso é insegurança alimentar. Está aqui, olha. Insegurança alimentar dividido em leve, moderado e grave. Falta de qualidade, aqui não está falando de quantidade, tá? Dos alimentos, de uma certa preocupação ou incerteza quanto ao acesso de alimentos no futuro. Moderada, falta de qualidade e redução. Redução no quê? Na quantidade. Se eu comia proteína 6 vezes por semana, agora eu vou comer só 3. Na minha família, que só tem adultos. Quando envolve criança, está aqui, olha, falta de qualidade, redução na quantidade de alimentos, também entre crianças, aí já é uma insegurança alimentar grave, tá? Dos males ou menor, tá, gente? Os nossos maiores índices estão aqui em leve e moderado. Mas nem era para existir esse índice, né, gente? O Pará liderou o ranking dos estados com restrição no acesso à alimentação adequada. As regiões Norte e Nordeste tiveram proporções em domicílios com insegurança alimentar moderada ou grave, bem como superiores a outras regiões. Aqui ele faz um estudo sobre região, tá? Então, quando chega em regiões, nós estamos muito, muito mal. O Pará lidera aqui, né? Foi o estado que apresentou a maior proporção de domicílios. Isso não aparece no Instagram do governador. Depois nós temos Amapá e Sergipe, né? No lado contrário, quem tem menos segurança alimentar? A galerinha do Sudeste e do Sul. Santa Catarina, Paraná, Espírito Santo e aqui, né, uma exceção do Norte, Rondônia. Na análise sobre regiões, está aqui, olha, não esquece disso.
A pior de todas, o Norte. Depois o Nordeste. Em terceiro, o Centro-Oeste. O que está melhor aí na foto é o Sul, ou o que está menos pior, né? De 2017 a 2018, eram 63% dos lares com insegurança alimentar. Agora são 72%, ou seja, piorou, beleza? Aqui nós temos esses estados que eu já citei alguns para vocês. O pior, Pará, depois Amapá. Amapá e Sergipe, gente, estão praticamente iguais, tá? Aí olha o que vem aqui: Maranhão, Amazonas, Bahia, Paraíba, Roraima e Piauí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 estados brasileiros do Norte e Nordeste estão com insegurança alimentar. Que vergonha, né? Estão muito acima da média nacional. A média nacional é 9. Olha, o Pará está mais do que o dobro. O Amapá, Sergipe está o dobro. O Maranhão quase que o dobro. Então as políticas públicas de distribuição de renda diminuíram um pouco, né, a questão da fome no Brasil, mas infelizmente nós temos ainda milhares e milhares de pessoas com fome, tá? Aqui são os níveis. Deixa eu pegar a borracha aqui. Às vezes é muito triste, tá, gente? Saber esses dados aqui. A gente fica meio deprê. A gente domina esses dados aqui, aí depois vem gente falar besteira no meu ouvido, né? Sem conhecer esses dados. Insegurança alimentar é maior no Norte e no Nordeste. Então tá aí, olha, leve, né, amarelo, em vermelhinho aí moderada, em azul escuro podemos dizer insegurança alimentar grave. Então aqui você vê aqui, olha, insegurança leve, insegurança leve. Dentro dos níveis é ela que se destaca. Beleza? Norte 60%, Nordeste 21%. Desses 60%, 23% é leve. Desses 61%, 23% é leve. Grave 7% no Norte e 6% no Nordeste, tá? Aí nós temos os dados que você pode ler um pouco depois com maior riqueza de detalhes, tá, gente? Pode dar uma lida aí com calma aqui do domicílio, onde tem mais grave, onde tem moderado. Eu quero destacar, gente, a questão aqui da idade, né? Olha quem mais sofre, gente, com insegurança alimentar. 36 e 37. 37, gente, com crianças até 4 anos. Que tristeza, né, gente? 37%, 4 anos. 36, olha aqui, olha, entre 5 e 17 anos. Uma vez eu estava vendo uma neurocientista falando, gente, que quando somos crianças, somos adolescentes, nós passamos fome, principalmente criança, e isso afeta a gente tipo, grosseiramente falando, gente, na produção de neurônios. Olha só que louco isso. Isso não é o professor Rogério que está falando, tá, gente? É uma cientista, né? Então, grosseiramente falando, nós temos menos neurônios. Os nossos neurônios não são bem formados. E aí, no futuro, nós temos deficiência de aprendizado. Aí depois vem o doido me falar de meritocracia, né? O que menos sofre, entre aspas, que ainda é uma taxa muito elevada, a galera de 50 anos para mais. Ok? Aqui tá falando de 2013 comparado com outros anos, né? Aqui é a questão da segurança alimentar leve, moderada e tudo mais, né? Então você vê aqui 2023, 70, aqui 2018, 60, aqui em 2013 foi muito grande, né, gente? Insegurança alimentar, impressionante. Mas está tudo na casa dos 60, né, gente? Muito triste aqui em 2004. Então, muitos brasileiros com insegurança alimentar. E para a gente finalizar, exercícios. Bem fácil. Um levantamento de 2022 da ONU estima que o Brasil desperdiça anualmente 27 milhões de toneladas de alimentos, sendo 80% dessas perdas em produção e manuseio e transporte em centrais de abastecimento. Em qual setor essas perdas são maiores? Aí na tua casa estraga muita comida?
Não, professor, aqui graças a Deus no estado que a gente é tudo brocado. Tá? Onde nós temos mais desperdício? Letra A, durante o manuseio e transporte. Letra B, no campo durante a colheita. C, na comercialização e no abastecimento. D, nos pontos de venda, restaurantes e domicílios. E, na armazenagem devido às pragas. E aí, filho de Deus, o que você me diz? Dá uma pausa no vídeo, leia com calma para você poder responder. Infelizmente, gente, onde nós observamos aí as maiores perdas é no manuseio e no transporte. Tá? Existe muita contaminação dos alimentos quando eles vão passando de mão em mão. Tá? Isso acontece muito nas ceasas, nos centros de distribuição. E nós já tivemos aqui aula de transporte. Nós observamos quanto o sistema de transporte do Brasil é arcaico. Então demora muito a chegar o alimento na nossa mesa. E lembrando que o Brasil é um país continental. Então isso colabora para as perdas desses alimentos, né? Acabamos de ver aqui que milhares de pessoas passam fome, né? Insegurança alimentar, etc. E nós temos, por outro lado, esse desperdício. 2. Polêmica na Ilha do Marajó que viralizou nos meios de comunicação em todo o Brasil. Tem como um tema, eu achei muito indignante isso, tá, gente? Quando nós tivemos uma cantora, né, que participava de um reality show, se não me falha a memória, não, numa disputa musical e tal, e ela cantou, fez lá a sua apresentação usando uma música que denunciava a questão da exploração e abusos sexuais de crianças, né? E muitos influencers se aproveitaram disso, né? Alguns políticos propagaram fake news, alguns políticos foram à Ilha do Marajó para fazer política, mas para fazer mudar aquela realidade que é muito triste, não aconteceu, né? Infelizmente não aconteceu, né? O governo federal, juntamente com o governo estadual, gente, hoje desenvolve vários projetos no Marajó para combater isso daqui, tá? Existe isso? Claro que existe, mas não só no Marajó, em todo o Brasil. Não querendo passar pano para a Ilha do Marajó. É uma problemática? É, mas não é uma problemática tão exagerada quanto se falou nas redes sociais, né? Do jeito que se falou nas redes sociais, parece que todas as crianças eram abusadas sexualmente em toda a Ilha do Marajó. Não. O Marajó, ele é um verdadeiro país gigante. Eu conheço o Marajó, gente. Eu já dei aula para uma faculdade pelo Marajó. Já viajei muito de barco, já fui a passeio também. Então, tem áreas que são realmente muito difíceis até de chegar de moto, de avião. E ali é muito difícil combater o abuso sexual, a mineração em terras indígenas, a grilagem de terra, né? Mas, de forma geral, o problema ali, gente, ele é pontual, beleza? Então, existe problema de abuso sexual, exploração de criança no Marajó? Existe, mas não de forma tão grandiosa como foi propagado em algumas fake news aí, dizendo, inclusive, que os pais tiravam os dentes das crianças para poder fazer o sexo oral. Isso é fake news, tá, gente? Isso é fake news, pelo amor de Deus. 3. O número de pessoas, tem um espaço, no Brasil superou o de brancas pela primeira vez desde 1872, quando o censo foi criado. No ano passado, 92 milhões de pessoas se reconheciam como, tá aí, pontinho, pontinho, enquanto 88 milhões brancas. Os dados estão no censo de 2022 e foram divulgados nesta sexta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Essa notícia é da Agência Brasil, 22/12 de 2023. Os espaços em branco são corretamente preenchidos. Então, gente, eu já falei isso no início da aula. Pela primeira vez, nós temos um número de raça X, que é isso que ele quer saber, superior ao branco. Perfeito? Quem são esses? Os indígenas? Os orientais? Os negros? Não. Está aqui, letra A, o povo pardo, né? As pessoas pardas. Então, aí, o número de pessoas pardas no Brasil superou de brancas pela primeira vez desde 1872,
quando foi criado o censo, né? No ano passado, 92 milhões de pessoas pardas se reconheciam. Então, 92 milhões se reconhece como pardo, 88 como brancos. E que eu falei para vocês, né? Negros apenas 10. Infelizmente, né? Nós sabemos que tem mais de 10% de negros. Beleza, gente? Então é isso que eu tinha para falar para vocês nesse domingo lindo e agradável. Bom final de semana a todos, início de semana, boa semana, qualquer coisa estamos por aqui. Se vocês quiserem adquirir o material desse curso, tá aqui só a apostila R$30. O curso online que é pelo WhatsApp, tá? O curso ocorre pelo WhatsApp. 3 encontros por semana, apenas R$50, taxa única. Tá aí o número do professor, o Instagram e tudo mais. Valeu, galerinha! Aqui é o professor Rogério Silva, do canal História para Todos. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, Feliz Natal, saudações bicolores. Até a próxima. Fui! Deixe seu like, filha da mãe, e se inscreva no canal.